A temporada 2024 tá tão imprevisível que eu não consigo, ou melhor, eu não posso nem elogiar mais os pilotos. Eu não posso dizer que o Russell fez um grande trabalho, eu não posso dizer que ninguém fez trabalho bom, porque na corrida seguinte tudo pode mudar, ou na hora seguinte a coisa muda. Russell venceu o GP da Bélgica na pista, porém foi desclassificado. O carro dele foi encontrado abaixo do limite mínimo de peso. Pois é. Tudo isso eu vou comentar com você, além de, claro, falar também da crise da Red Bull, que está começando a escalar do jeito que ninguém imaginou. Esse vídeo é um vídeo sobre os comentários sobre o GP da Bélgica de 2024. E a começar, claro, pelos elogios ao vencedor da corrida, George Russell. Fazia muito tempo que eu não vi um piloto de Fórmula 1 se dar bem com uma estratégia tão arriscada. O cara simplesmente resolveu não fazer pit stop e venceu a corrida. Tá, falando assim parece que ele começou a corrida com um pneu e terminou com o mesmo pneu, mas não foi bem assim. Vamos lá. A Mercedes resolveu colocar um pneu duro no carro do Russell no meio da corrida. Numa pista que você tinha que fazer 44 voltas, era uma pista muito longa. George Russell fez incríveis 34 voltas com pneus duros. A Ferrari tinha tentado uma estratégia parecida com pneus duros também, porém ninguém tentou se arriscar aí até o final da prova, depois do primeiro pit stop, com pneus duros. Tinha que ser uma pessoa muito insana para fazer isso. E adivinha quem fez? O melhor amigo do caos, o melhor amigo do entretenimento, o inimigo do pit stop durante um meio de um stint secundário durante uma corrida. Acabei de inventar essa frase. George Russell venceu uma corrida em que ele bateu no peito, disse para a equipe: eu não vou fazer mais o pit stop, eu vou assim até o final, e ele conseguiu ganhar a corrida. A aposta foi totalmente do Russell e ele conseguiu fazer isso de uma maneira simples, arriscada e emocionante, porque todo mundo ficou tenso no final. Porque sim, apesar de no começo do vídeo eu falar que a Mercedes deixou ele com 34 voltas no mesmo pneu, a ideia foi dele, ele que tomou essa decisão. Ele resolveu não parar, contrariando todo mundo que fez 2 pit stops e venceu a corrida dessa forma. Quanto tempo que a gente não via isso na Fórmula 1? Quanto tempo que um piloto não ficava na pista com o mesmo pneu e se garantia até o final? Muito tempo. Alguns fazem para pontuar. No caso do Russell, ele fez para vencer e venceu. Ele não venceu tão fácil, ficou todo mundo no mesmo quadro que ele, mas ele venceu e é o que importa. Se você tá nessa parte desse vídeo, você sabe que eu não sabia. Eu não sabia. Russell foi desclassificado do GP da Bélgica. Ele venceu, mas agora a vitória passa para a mão do Hamilton. O que foi que aconteceu? Como você sabe ou talvez não saiba, depois das corridas, os carros da Fórmula 1 sempre são pesados, porque as autoridades querem saber se eles estão correspondentes ao limite mínimo de peso, que é de 798 quilos. E assim eles foram. Pesaram 19 carros e não encontraram nenhuma irregularidade, com exceção de um. O do George Russell. De acordo com o documento liberado, o carro do Russell estava com 1,5 kg abaixo do limite mínimo de peso. E isso pode ter acontecido por vários fatores. Talvez a Mercedes tenha colocado combustível um pouquinho de menos, faltou 1,5 litro de combustível para o carro ficar no limite mínimo. Pode ter sido o uso de pneus, já que ele só fez um pit stop, apesar de eu não acreditar muito nessa situação. E a verdade é que, se está na regra dizendo que o limite mínimo após uma corrida tem que ser de 798 quilos, eles encontraram 796,5, o carro está irregular. E eu até esqueci de falar aqui que normalmente os carros terminam com um golezinho de combustível para eles fazerem as análises de peso também. No caso do Russell, eles tiraram acho que 2 litros, se não me engano, e ainda ficou faltando para completar o peso mínimo, então a situação foi nesse nível. Bom, depois da suspeita, todo mundo fica sabendo da investigação, eles pesaram o carro de novo e comprovaram que o carro estava irregular. Como resultado, George Russell deixa de vencer a corrida e passa a não pontuar, porque ele foi desclassificado por não cumprir as regras com seu carro abaixo do peso, e Hamilton venceu o GP da Bélgica mesmo chegando em segundo, mas claro, com a desclassificação do Russell, ele sobe para primeiro e se torna o vencedor de Spa. O que é uma pena pro Russell, porque ele já tinha tirado foto com o troféu, beijado o troféu, postado, todo mundo já estava sabendo que eles estavam juntos, e agora foi desclassificado. Bom, mas pelo menos o Hamilton é colega de equipe dele, né? Então entregar o troféu pro vencedor vai ser o menor dos problemas. Pois bem, e do outro lado da disputa, se alguém da Ferrari ficou feliz, a McLaren da Mercedes, do outro a situação da Red Bull tá ficando um pouco complicada.
porque a única preocupação do Verstappen agora deixa de ser as vitórias, porque o carro não oferece mais um ritmo bom para isso, e sim para marcar o Lando Norris. O Verstappen não ficava 4 corridas seguidas sem ganhar desde 2020, e olha só, 2024 mostrou que aquela não seria a primeira vez. Eu imaginava que o Verstappen fosse ganhar essa corrida, eu tô falando bem sério. Eu achava que depois da volta 5 ele já estaria em 5º lugar ou em 6º lugar pelo menos, e aí depois nas voltas seguintes ele estaria em 1º ou em 2º lugar, mas isso não aconteceu. A Mercedes tinha um ritmo forte, a McLaren tinha um ritmo forte, a Ferrari tinha um ritmo forte, isso já é assustador, e se a gente adiciona com a Ferrari fica ainda mais, o que nos leva a pensar que, de novo, das duas uma, ou a Red Bull não tem mais o melhor carro, como muita gente ainda insiste em dizer, ou a gente está diante de uma das maiores alternâncias de força da Fórmula 1 recente. Acho que talvez a última vez que isso tenha acontecido foi lá em 2012, quando a gente teve um campeonato completamente insano, em que uma equipe era boa num circuito, depois era péssima em outro e vice-versa. Olha só, mas de uma coisa é certa, a Red Bull não está conseguindo manter uma regularidade, tanto é que pela primeira vez, desde 2020, o meu mano Max não fica 4 corridas seguidas sem ganhar pelo menos uma. E se eu fosse a Red Bull, eu ficaria muito preocupado em melhorar esse carro logo, porque a Mercedes está voltando a ganhar corridas. A Mercedes acabou de fazer uma dobradinha e o Verstappen está ficando um pouco insatisfeito em relação ao time. Ora por causa da estratégia, ora por causa do carro que não é mais o melhor, e isso é natural dos pilotos que dominam a categoria. Só que, se isso continuar, ver o Max Verstappen de Mercedes começa a se tornar uma ideia cada vez mais plausível ou compreensível, se a Red Bull não melhorar esse carro quanto antes. E eu disse marcar o Lando Norris porque, independentemente do que acontece, o Verstappen acaba ficando na frente do inglês. E aí, a distância acaba aumentando em vez de diminuir, mesmo com o carro da Red Bull andando para trás. E é aquilo, o campeonato está on, pelo menos por enquanto. O que eu posso falar para vocês? Eu poderia falar eu avisei, eu poderia falar eu disse a vocês, eu poderia falar nossa, que campeonato interessante, mas eu posso falar uma coisa. Exatamente, olha só, você já sabe o que eu disse, nem precisei abrir a boca. O pior é que dessa vez eu nem posso falar que temos um campeonato no caso dos pilotos, porque a gente depende do Lando Norris, né? E tá difícil. Até numa corrida ruim do Max Verstappen, ele conseguiu abrir distância em relação ao inglês, né? Mesmo chegando em 5º, mesmo fora do pódio, mesmo fora da vitória. Eu nem sei se o Max chegou em 5º, eu sei que ele chegou fora do pódio. Ele conseguiu abrir distância em relação ao Norris. Então a gente está dependendo do Norris, então ter um campeonato aqui tá um pouco difícil. Já no caso dos construtores, a coisa muda. Piastri marcou um pódio, o Pérez não estava lá em cima, então a distância caiu para uma distância que eu não vou me arriscar a calcular aqui, mas fica entre 39 e 43. Vamos ficar nos 40. Pronto. Distância de 40 entre a McLaren e a Red Bull, que ao que parece vai trocar de piloto para tentar salvar o campeonato ainda. E você reparou que a cereja do bolo é essa imagem aqui atrás? Olha só, os 3 carros do pódio chegando ao mesmo tempo e no mesmo quadro. O que isso significa? Que a gente se acostumou com um campeonato disputado, a gente nem percebeu o quão grande é essa imagem aqui. E a segunda coisa é que temos um campeonato. Vou falar mais calmo dessa vez. Temos um campeonato, senhores. E claro, depois da punição que o Russell tomou, aquela tabela que eu mostrei deu uma alterada. Eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Aquele vídeo foi só para contextualizar e lembrar vocês para voltarem aqui na segunda metade da temporada, quase que do site. E claro, lembrar para vocês que eu estava certo esse tempo todo. Se gostou desse vídeo, clica no like, se inscreve, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso tudo, sobre Lando Norris, sobre Verstappen, sobre Russell, sobre a punição. Você sabe que a punição foi justa porque estava na regra, mas a gente sabe que não faz tanta diferença na pista. Comenta aqui embaixo, se gostou do vídeo, como já falei, se inscreve e tchau. Senão eu vou começar a falar mais para você se inscrever e dar like nesse vídeo.